Que dia lindo! Let's bora! Deus é bom e o diabo não presta. Hoje eu acordei animada. Eu faço tratamento de saúde há alguns anos e hoje eu tenho alguns exames importantes para fazer. Já acionei a galera de oração. As intercessoras estão comigo e eu sei que eu vou conseguir. Uhul! Estou muito animada! Gente, eu estudei tanto para me formar e conseguir alcançar tudo que eu alcancei hoje. Já são 5 empresas abertas, muitos funcionários, eu estou muito animada. E continuo orando para que Deus continue me dando sabedoria e inteligência para gerir. Vamos nessa, estou muito animada. Que dia lindo! Que dia lindo! Hoje eu já acordei cedo, fiz devocional com os meus filhos, preparei a mesa, um café bem gostoso. Eles merecem o meu melhor. Ah, meus filhos, o meu esposo. Ah, eles são muito importantes para mim. O meu principal ministério, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ai, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Agora o cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei pra respirar um pouco e não desistir. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Mas toda vez que eu estou cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele está lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por isso eu digo que toda logística que eu sei que eu chego lá, foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque se eu não der conta, Ele vai me ajudar. Foi por causa dele Que eu fui curada da enfermidade. Foi por causa dele Que eu venci a ansiedade. É por causa dele Que a minha família foi restaurada. É por causa dele, é por causa dele, foi por causa dele. E eu venci o medo. Foi por causa dele.
Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque se eu não der conta, ele vai me ajudar. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele. Você pode se colocar de pé e declarar isso, que é por causa dele que você está aqui hoje, que é por causa dele que tem te sustentado, que tem segurado na sua mão, que não tem permitido que você pare todas as vezes que você quis parar. É só por causa dele, por causa do amor dele, da bondade, da misericórdia e do propósito que ele tem na sua vida. Você pode declarar que é por causa dele que você chegou aqui hoje. Porque se ele trouxe você aqui hoje, querido, é porque ele deseja falar com você. É porque ele tem um propósito na sua vida. É porque ele te ama. É porque ele se importa com você. Então seja grato ao Senhor, porque você só está aqui hoje por causa dele. Antes de nos assentarmos, eu quero orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque através do Senhor nós temos a oportunidade de estar aqui hoje. A oportunidade de viver, de desfrutar da vida, de aprendermos tantas coisas. E eu sei, Pai, que hoje o Senhor trouxe cada uma dessas pessoas aqui, porque o Senhor tem um plano, porque o Senhor tem um propósito, porque o Senhor anseia se relacionar com cada um de nós, Pai. E eu quero pedir ao Senhor que continue falando nessa noite. Que cada coração que entrou neste lugar possa estar receptivo e aberto àquilo que o Senhor tem para cada vida aqui, Pai. Quebra, Senhor, toda distração, toda barreira, toda resistência, Deus. E eu quero me colocar, Pai, como um instrumento em suas mãos. Porque de mim não há nada que possa ser oferecido aos meus irmãos, mas por ti eu estou aqui e falarei instruída pelo Senhor. Me coloco em tuas mãos, Pai, e declaro que nós sairemos daqui com uma mensagem que impactará as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se sentar. É por causa dele. E esse é o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. É apenas por causa dele que nós chegamos aqui nessa noite, dia 15 de dezembro de 2024, quase finalizando o ano. E quando nós pensamos que o ano está, terminando, findando, vem aquele sentimento de cansaço. Uau! Quantas coisas eu já fiz esse ano. Quantas coisas eu tive que dar conta nesse ano. E é natural que a gente sinta um cansaço, principalmente mental, porque a nossa mente nos diz que nós já passamos por muita coisa.
E é provável que você realmente tenha passado por muitos desafios nesse ano. Mas a boa notícia é que você chegou até aqui. É que você está aqui hoje. É que o Senhor, em meio a vales, desertos, Ele te sustentou. E Ele tem segurado na sua mão. E logo que eu pensei nesse tema, é por causa dele. O texto que veio ao meu coração foi Romanos 11:36, que diz, você não precisa abrir, porque eu vou ler apenas um versículo agora. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. É um versículo que a gente costuma ouvir muito, né? Durante o louvor, é comum que os ministros falem, porque ele está em muitos louvores. Mas se nós pararmos e prestarmos bastante atenção nesse texto, nós vamos conseguir extrair e enxergar a profundidade de Deus, do poder de Deus, da soberania dele, do quão grande ele é. E, consequentemente, a gente olha para a gente e vê o quanto nós somos limitados, finitos, porque nós estamos diante de um Deus que é infinito, que é, porque dele são todas as coisas. Se todas as coisas são de Deus, você é dele. Nós somos dele. Tudo é dele. Se todas as coisas são por meio dele, é apenas com ele que nós fazemos as coisas. E muitas vezes a gente acha que é através da nossa capacidade, do nosso esforço, da nossa sabedoria. Só que a Bíblia diz que é por meio dele. Tudo que nós conseguimos empreender, fazer nas nossas vidas, é por meio dele. Porque tudo que nós temos vem dele. A nossa saúde vem dele, a nossa capacidade intelectual vem dele. A nossa força vem dele. E todas as coisas são para ele. E eu acho que essa é a parte mais difícil, sabe? Porque a gente até entende que é dele, é por meio dele, mas isso toca no nosso egoísmo. A gente tem que entender que é tudo para ele. Tudo que a gente faz tem que voltar para ele e para os propósitos dele. E isso implica na nossa vida, nas nossas vontades. E a gente precisa abrir mão daquilo que a gente quer para poder fazer para ele. Mas Paulo diz isso aqui, e quando ele diz isso, é para que a gente tenha convicção. Isso aqui não é uma opção. Ele diz que é porque dele, por meio dele e para ele. Todas as coisas. Principalmente a glória, a honra, o louvor. É tudo para ele. Vocês conseguem entender a profundidade que há nisso? E Tiago, lá em Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, que é do nosso Deus. Então, tudo que há de bom em nós vem dele. Isso revela para nós que sem ele,
nós somos vazios. Nós estamos completamente perdidos, queridos. Todas as coisas vêm de Deus, são sustentadas por Deus e têm como fim a sua glória. Então, se tudo é dele, a sua vida e tudo o que envolve a sua vida pertencem a Deus. E talvez hoje você tenha chegado aqui como nessa peça que nós assistimos, você venha se sentindo cansado por tantos desafios, por tantas guerras, por tantas batalhas, por perseguições, e você se sente cansado, sobrecarregado. Só que o Senhor, Ele não deixou em nenhum momento de estar com você. Porque da mesma forma que Ele disse a Josué, no momento de desespero, que Ele não o deixaria, nem o abandonaria, Ele fala para nós nessa noite, que Ele não nos deixará, que Ele não nos abandonará. Ainda que todas as circunstâncias estejam contrárias, nós podemos confiar que Ele estará cuidando de nós. Então, se você chegou aqui hoje, foi por causa dEle, por meio dEle e para Ele. E talvez você, muitas vezes nesse ano, tenha se perguntado: mas por que o Senhor permitiu que eu passasse por essa situação? Que eu vivesse esse deserto? Que esse inverno chegasse na minha vida? No mesmo texto, Paulo diz que os pensamentos do Senhor, eles são insondáveis. Os caminhos do Senhor são inexplicáveis. Então, nós não teremos resposta para todas as coisas. Mas nós temos a certeza de que Ele estará conosco em todo o tempo. E se nós não passássemos pelas adversidades da vida, certamente nós seríamos frágeis. Nós seríamos como aqueles bibelôs que, quando tombam, quebram. Porque as lutas, as adversidades, é muito ruim passar por elas, mas elas nos fortalecem, elas nos forjam. E elas são aproveitadas pelo Senhor para um propósito, que nós muitas vezes não entendemos assim que acontecem as situações. Mas lá na frente a gente vai entender. Nem sempre, mas em alguns momentos nós vamos entender. E através das nossas provações, nós nos tornamos perseverantes, como Tiago também diz. Nós passaremos, queridos, por adversidades nesse mundo, queiramos ou não, mas nós podemos escolher a forma como nós vamos passar, de que forma nós vamos olhar para essas situações, como nós vamos nos comportar diante delas. E isso vai fazer muita diferença. Um jovem marinheiro estava num navio, Fonseca, e começou uma tempestade. Aquele vento forte, as ondas começaram a bater, e ele resolveu subir no lugar mais alto, no mastro do navio. E ali, olhando para o mar e para aquele tempo tão assustador, ele começou a temer e começou a se sentir tonto.
E ele falou: meu Deus, eu vou desmaiar aqui. Foi quando o capitão daquela embarcação olhou para ele e falou: olhe para o alto. Não olhe mais para as ondas, não olhe mais para o vento, fixe os seus olhos no alto. E assim ele fez. E ele pôde contemplar aquilo que o salmista diz, que o socorro, ele vem do alto. Então, quando nós estivermos em uma situação desesperadora, de ventos agitados, de mar que balança o barco, de ondas altas, que a gente possa olhar para o alto, que é de onde virá o nosso socorro. Porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Viktor Frankl, o Rafael já até falou dele aqui, aquele psiquiatra que ele viveu um tempo, um período nos campos de extermínio da Alemanha, né? Na época do nazismo. E ele perdeu ali a esposa, o irmão, a mãe. Foi terrível. Tudo que a gente sabe sobre esse período, né, da guerra foi algo assim que nos abala até hoje, né? E ele falou uma frase, depois que ele saiu, porque ele conseguiu sair, ele falou o seguinte: tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Tudo ali, para ele, era terrível de olhar, né? Muita sujeira, pessoas doentes, maldade. Mas ele encontrou lá um monte. E aí ele ia lá para fora e ficava contemplando aquele monte. E isso fortalecia o seu interior, porque ele via a obra do Senhor. E ele pensava: eu tenho o poder de escolha. Eu posso escolher, em meio a esse lugar terrível, olhar para um outro ponto. E nós também temos essa possibilidade. Não é fácil, porque as coisas vêm e nos abatem, né? Mas nós temos a possibilidade de olhar para um outro lugar. Um lugar que vai nos dar esperança, que vai nos mostrar que o Senhor, Ele não nos deixou sós. O Senhor continua conosco. Então é por causa dele, queridos, que nós estamos aqui hoje. Foi por causa de Jesus que Lázaro, após ter morrido e estar 4 dias já morto, foi por causa de Jesus que Lázaro teve a oportunidade de voltar à vida. Lá em João 11:3, e eu gostaria de ler, para que você possa entender que é por causa de Jesus. João 11:4 diz o seguinte: ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Para Marta e Maria, aquele era o fim, não tinha mais o que fazer. 4 dias já cheirava mal,
não tinha mais esperança. Só que Jesus vem aqui para nos mostrar que Ele é maior do que a morte. Que ainda que a morte chegue, Ele pode mudar a situação. E Ele transformou a vida de Lázaro. Ele deu uma nova chance a Lázaro. E para quê, queridos? Para mostrar o poder de Deus através da vida dele. Para que a glória do Senhor fosse revelada através do Filho. Porque é tudo por causa dele. Não teve a ver com Lázaro, com Marta, com Maria. Tem a ver com o poder de Jesus. Ah, Carla, mas então o Senhor não se importa conosco? Se importa tanto que Ele usa as nossas vidas. E nós somos privilegiados por poder experimentar dos milagres, do amor, da bondade e da misericórdia do Senhor. Mas é tudo por causa dele. E Lázaro foi ressuscitado por causa de Jesus. Porque ele tinha que mostrar que ele era maior do que a morte. Foi por causa de Jesus que uma mulher adúltera, que foi trazida até ele pelos seus acusadores, e ao chegarem, jogaram-na à sua frente e falaram: ela foi pega em adultério. E aí, o que nós vamos fazer com ela? Mas por causa dele, aquela mulher teve uma nova chance. Teve os seus pecados perdoados e uma nova oportunidade de não errar mais, de fazer tudo novo, por causa dele. Porque todos aqueles que tinham acusado aquela mulher não foram capazes de atirar sequer uma pedra, porque todos eram pecadores assim como ela. E quantas vezes, queridos, nós queremos julgar o outro por achar que o pecado do outro é mais impuro, é mais feio do que o nosso. Só que a palavra diz que existe apenas um juiz, e é o Senhor. Nós não temos esse direito. Nós não temos o direito de acusar ninguém, de criticar. Porque quando fazemos isso, nós achamos que somos como Deus, que nós podemos exercer esse juízo na vida de algumas pessoas. Mas por causa de Jesus, aquela mulher teve uma nova oportunidade de vida. Por causa de Jesus, um cego de nascença teve a sua vista restaurada. Viu pela primeira vez. Sabe para quê, queridos? Para revelar para nós que Jesus é a cura. Que Ele é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. E talvez você se pergunte assim: Carla, mas por que Ele não fez na vida de fulano, na minha vida? Porque os pensamentos e caminhos do Senhor são insondáveis e inexplicáveis. Somente Ele sabe. E nós não teremos todas as respostas. Mas como filhos, nós temos o dever de confiar nesse Pai que nos criou e que nos trouxe aqui hoje. Porque você só está aqui por causa dele. É só por causa dele.
Foi por causa de Jesus que Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. Imaginem, queridos, você viver com 7 demônios dentro de você. Que opressão, que vida desgraçada. Só que ela encontrou com aquele que é maior do que todos os espíritos imundos. Porque o nome dele é poderoso para expulsar todo e qualquer tipo de demônio, seja ele qual for. E Maria Madalena, após ser liberta, ela foi uma mulher grata. Ela caminhou com Jesus durante todo o seu ministério. Não só caminhou, como ajudou a financiar o seu ministério. Porque quando o Senhor nos transforma, nós queremos doar as nossas vidas para Ele. É assim que o Senhor faz. Foi por causa de Jesus que Paulo, perseguidor dos cristãos, teve um encontro com uma luz no caminho para Damasco. E quando essa luz nos encontra, ela nos transforma. E Paulo, de perseguidor, ele passou a ser um anunciador do Evangelho. Olha o poder transformador do nosso Jesus. Foi por causa de Jesus que Paulo foi liberto, porque Jesus sabia o instrumento que ele seria nas mãos dele para alcançar muitas vidas e revelar o poder do Senhor através da vida dele. Foi por causa de Jesus que Zaqueu teve a sua identidade restaurada. Zaqueu era um cobrador de impostos, um homem mal visto pela sociedade, principalmente pelos judeus. Só que ele ficou sabendo que estava passando um tal de Jesus, e como Jesus estava sempre cercado por uma multidão, e Zaqueu ele tinha uma estatura baixa, e ele falou: eu vou subir numa árvore para ver Jesus, para ver quem é esse que estão falando. E Zaqueu subiu e ficou ali observando, tentando entender o que ele fazia, por que ele era tão falado. Só que Jesus, ele nos enxerga quando ninguém nos enxerga. E Jesus enxergou Zaqueu no alto daquela árvore. E foi por causa de Jesus que Zaqueu teve uma oportunidade de mudar a sua vida, de se arrepender dos seus caminhos e de viver uma vida nova com Jesus. Então é por causa de Jesus que tantas vidas são transformadas, são libertas, são trazidas da morte para a vida. É por causa dele, queridos. E se nós, mesmo diante de uma mensagem como essa, acharmos que o que nós vivemos é por nossa causa, é pelos nossos méritos, é pelos nossos esforços, nós estamos completamente perdidos. Porque se nós estamos aqui, é por causa dele. E Paulo, que
de perseguidor passou a anunciador do Evangelho e escreveu muitas cartas. Ele escreveu esse texto, que eu li apenas um versículo, mas que eu vou ler agora o versículo, do versículo 33 ao 36, que diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A sabedoria e o conhecimento de Deus, queridos, são coisas que nós nunca vamos alcançar, porque a nossa mente é limitada. Os caminhos do Senhor nós não conseguiremos sondar, eles são insondáveis. Os juízos de Deus são inexplicáveis. Mas você pode confiar nesse Deus que muitas vezes você não entende, mas que você sabe que você só está aqui hoje por causa dele. Que você só está respirando hoje por causa dele. Que você só tem desfrutado de uma família ou de tantas coisas por causa dele. Você pode confiar nesse Deus, querido? Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. E nem nunca conhecerá. Talvez você pense assim: quando chegar no céu, eu vou saber tudo sobre Deus. Eu vou querer perguntar e Ele vai se revelar a mim. Vai, muitas coisas Ele vai, mas Ele não vai deixar de ser Deus. Então você nunca o conhecerá completamente, porque Ele é muito maior, mais poderoso do que nós. Nós somos finitos, Ele é infinito. E você já parou para pensar que privilégio é você conhecer esse Deus? Você ter a oportunidade de saber sobre Ele e Ele se revelar a você. E só depende de nós, de uma busca, de uma entrega, de um desejo, de um anseio. Porque Ele nos criou para um relacionamento. E Ele está disponível. Quem primeiro deu a Deus alguma coisa para que Ele venha restituir? Quem deu algo para Deus que Ele precise dar de volta? Ou que Ele precise te dar alguma satisfação? Ninguém. Ele é pré-existente. Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é início, Ele é fim. E todas as coisas devem convergir nele. Toda glória deve ser para Ele, queridos. Mas o mais incrível nisso tudo é que, apesar de todo o poder, apesar de toda a grandeza, Ele escolheu a mim e a você para se revelar e para um relacionamento de intimidade. Você consegue enxergar a beleza que há nisso? Isso revela o amor do Pai, revela o quanto Ele nos ama, quanto Ele se importa. O Senhor te trouxe aqui hoje, querido, para dizer que você só está aqui por causa dEle.
mas também para dizer que Ele não abre mão de você. Que Ele quer um relacionamento de intimidade contigo. Que Ele quer um relacionamento de profundidade contigo. O Senhor falou comigo esse ano todo sobre isso. Sobre um relacionamento profundo. Sobre não mais sermos superficiais com o Senhor. Porque se é um Deus tão grande, imagine o quanto Ele pode se revelar a nós, se nós o buscarmos. Então só depende de nós. Queria que você se colocasse de pé. E nós vamos novamente louvar esse louvor. Não parei nem desisti. Foi por causa dele que me levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus. Diga mais uma vez, foi por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, eu sei. Se você pode, ergue as suas mãos. É só por causa dele que eu estou aqui hoje. É só por causa dele. Um lugar que eu rejeitei por quase toda a minha vida. Um lugar que eu corri, que eu falei, Senhor, qualquer coisa, menos ministério, menos me casar com um pastor, qualquer coisa, Senhor. Para quem não sabe, eu sou filha de pastor e meu pai foi um homem maravilhoso, mas a obra, o ministério acabava roubando meu pai de mim. Muitas vezes, em festas de aniversário, meu pai era convidado a ir a algum lugar para fazer uma libertação, para socorrer alguém, para fazer uma oração. E eu falei, Senhor, eu não quero isso para a minha vida. E quando eu e Rafael, nós estávamos noivos, eu falei para ele, olha, se você tem essa motivação, essa intenção, você me fala. Porque apesar de te amar, eu prefiro abrir mão desse relacionamento para não ter que viver novamente um ministério pastoral na minha casa. Só que os caminhos do Senhor são insondáveis e inexplicáveis. E apesar de eu resistir muito, de eu sofrer muito, de eu não aceitar, e disso por muito tempo afetar o meu casamento e o meu lar, o Senhor, Ele me convenceu de que não há lugar melhor para estar do que no lugar que Ele nos chamou. E não tem a ver com altar, tem a ver com viver para Ele, com fazer a diferença onde quer que você esteja, entendendo que você vive para Ele, que a sua vida é dele e é por meio dele que você tem conseguido suportar todas as coisas. É só por causa dele. E eu só estou aqui hoje por causa dele, porque eu decidi obedecer, mesmo doendo, mesmo não querendo. Mas eu falei, Senhor, eis-me aqui. E eu posso confiar
confessar para vocês hoje que há uma plenitude no meu interior, porque tudo que eu quero na minha vida é agradar o coração de Deus. Eu oro e falo: Senhor, eu quero arrancar sorrisos de Ti, e não importa o que eu tenho que fazer, eu quero agradar o Seu coração, Pai. E que você possa hoje, querido, sair daqui hoje decidido a agradar o seu Criador, o seu Pai, o seu amigo, aquele que te criou, que te dá vida, que te levanta todas as manhãs e que trouxe você aqui hoje para ouvir essa palavra, para dizer que é tudo por Ele, para Ele e dele. Amém? Ah, Senhor, eu confesso que eu gostaria de convidar algumas pessoas aqui. O Espírito Santo, Ele está aquecendo o meu coração, que existem pessoas aqui hoje tão cansadas, com tanta vontade de parar, de desistir. Então, se você é uma dessas pessoas, venha rápido aqui na frente, porque nós não temos muito tempo, mas Ele quer renovar as suas forças nessa noite. Ele quer que você entenda que você não vai parar, que você vai continuar, que você vai seguir. Oh, aleluia. Venha, pode vir que ainda dá tempo. Vem, porque o Senhor quer te renovar nessa noite. Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar. Eu queria que vocês olhassem para mim agora, vocês que vieram aqui na frente. O Senhor, Ele em nenhum momento deixou de estar com vocês. Mas o Senhor, Mona Lisa, Ele requer de nós um posicionamento. E apesar do cansaço, apesar da dor, da vontade de parar, de desistir, Ele está dizendo para cada uma de vocês, para cada um de vocês hoje, que Ele vai continuar com vocês, que Ele vai avançar com vocês, que Ele vai ser a força de vocês quando a força de vocês acabar, que Ele vai ser exatamente aquilo que você precisa, que Ele vai preencher esse vazio que corrói a sua alma, porque o Senhor, Ele é maior do que toda angústia, do que depressão, do que ansiedade. Ele é maior do que tudo. E eu quero declarar, Pai, nessa noite, que essas vidas sejam renovadas por Ti, sejam fortalecidas pelo Senhor, que todo desânimo, que todo medo, que toda angústia, Senhor, saia, para que eles possam experimentar do Teu amor, Pai. Espírito Santo, que eles possam sentir o Teu abraço nessa noite, e que eles possam sair daqui na certeza de que o Senhor continuará caminhando com cada um deles e não os deixará em nenhum momento. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos. É por causa deles que vocês, por causa dele que vocês chegaram até aqui. E Ele continuará caminhando com vocês. Amém? Amém. Vamos encerrar. E que essa palavra possa ficar guardada no coração de vocês e frutificar
como uma boa semente. Amém? Pai, obrigada por essa noite, por tudo que o Senhor fez aqui, por sua bondade, misericórdia e amor. Obrigada por nos escolher, Pai, por nos dar uma nova chance. Obrigada, Senhor, por cada vida que veio aqui hoje. Obrigada por se importar, Senhor, conosco. Peço que o Senhor guarde cada vida, cada família, Senhor, seja com eles, livre de todo mal, e que eles possam ter uma semana abençoada para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti.